Pronto, pessoal, para não atrasar muito, vou só passar aquele nosso disclaimer de sempre, que vocês já conhecem, né? Que é uma iniciativa do Finanças e Prática, mas hoje é a nossa última aula dessa série dos FRS, ok? O disclaimer é sempre que o que nós falamos aqui, primeiro, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, e é uma expressão das nossas opiniões, de todos nós, sem representar a opinião das empresas onde nós trabalhamos, ok? Os objetivos desse curso foi sempre falar sobre as novas normas dos FRS, mas com um olhar mais prático, né? Do que fazer, né? Que caminho tomar. E hoje a nossa aula ela vai falar sobre a parte, né, que nós sempre dizemos que é a base de tudo, que é justamente a governança, né? Então, o papel da governança, do conselho, e vamos fechar falando sobre a parte de auditoria, né, da asseguração, né, que recentemente eu fiz o curso do Ibracon, né, que falou muito sobre a asseguração dos novos relatórios, falou sobre a asseguração de uma forma geral, né, falou sobre GRI, sobre os métodos, mas com ênfase nos novos, mas só que nos novos IFRS, tá? E no final a gente só traz ali uma conclusão sobre o que é um relatório de qualidade, né? Ou seja, como divulgar, o que comunicar. E a gente vai, né, mas já dando aquele spoiler, ou seja, tudo que é demandado, né, que nas novas normas sobre qualidade, né, do relato é praticamente mais os mesmos princípios e direcionamentos que a GRI já dizia lá no- nos primórdios, né? Porque um bom relatório tem os seus princípios básicos, seja qual for o framework, ok? E aqui, né, para a parte de governança, acho que ninguém melhor, né, do que a nossa querida e amada Gláucia, né, que sabe tudo sobre governança, gente, tudo. Não, gente, não imagina. Esse negócio de Calma, tranquilidade. tudo, tudo não é uma palavra boa, né? A gente vai aprendendo sempre, né? E, bom, Regi, obrigada, viu, pelo elogio. Eu aceito, eu acolho. Preciso aprender a fazer essas coisas, mas assim, né, a gente não sabe tudo, não. Aí se A diga, gente, né, que tá né? aprendendo todo com todo A mundo gente todo tem o dia. esforço. É. Bom, gente, acho que a base de tudo, né, é a gente, sabe, a gente tem tantos documentos, e isso que está vindo aí, né, junto com o IFRS, não tem nada de novo, né, embora, né, todo mundo fique de cabelo em pé, tal, por causa do, né, as novas normas, tal, na verdade, o que a gente tinha era muita coisa separada, né, mas basicamente a gente tem aqui, a gente pegou né, esse conceito aqui, né, de governança corporativa do IBGC, né, que eu acho que é quem sabe tudo de governança, né, o IBGC, né, o pessoal ali realmente tem, né, uma estrutura de pesquisa, enfim, tem uma área de gestão do conhecimento, eles fazem bastante visitas técnicas, né? Eles vão para fora para ver como é que é governança em outros continentes, enfim, e eles conhecem muito, sim, né? E aí aqui a gente pegou, né, do Código das Melhores Práticas, né, a sexta edição, né, que traz, né, para nossa alegria, né, que quem trabalha na área de sustentabilidade, enfim, traz aí um novo princípio, que é o princípio de sustentabilidade, além daqueles que já tinha, né? E para eles, o que que é, né, né, o que que o conselho deve fazer, né? Ele, na criação de valor sustentável de longo prazo, né, escolhas estratégicas do conselho devem contemplar de maneira integrada a agenda da sustentabilidade e da inovação. Além dos ganhos financeiros, o conselho deve ponderar os impactos positivos e negativos
de suas decisões sobre, né, as partes interessadas, a sociedade, o meio ambiente, as pessoas, ser capaz de se adaptar às transformações da sociedade e do ambiente de negócios. E a transformação, né, da sociedade, do ambiente de negócio, é o que a gente está vivendo, né? E vivendo, inclusive, por causa, né, assim, a gente está sendo empurrado, na verdade, né, por conta das questões relacionadas à sustentabilidade, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, disrupção nas cadeias de valor por causa das questões climáticas, por exemplo, né? A gente teve um aumento do preço do café, um aumento do preço chocolate, é capaz que a gente, né, vire só um negócio assim de memória afetiva para a gente, porque as pragas, enfim, né, as dificuldades de produção por conta das questões relacionadas à biodiversidade, que ainda são agravadas, ainda mais por causa das questões climáticas, enfim, tudo isso, né, é só para citar exemplos, alguns exemplos mais próximos da gente. Café, chocolate, azeite, né? Vocês viram o salto do preço do azeite, né, esse ano, ano passado, por conta das enchentes e do calor, da seca, enfim, na Península Ibérica, né? Então a gente teve aí, né, tudo isso afetando algumas coisas, né, que talvez, né, a gente possa dizer, ah, não, não, né, isso não importa ou não, mas, enfim, são exemplos do que podem acontecer, né, nas cadeias globais aí de distribuição, né, de fornecimento, tá? Isso está mudando muito, né? Está mudando muito também o comportamento das pessoas. A gente está vivendo uma polarização. Então, se a gente pega todo aquele caderno de riscos globais do World Economic Forum e vê quais são as questões sociais que estão ali, a gente tem problemas, né? E outros, por exemplo, quando a gente pega a Oxfam, né, que diz, né, que a gente está tendo um problema no capitalismo, que está levando ao um acúmulo, né, uma concentração de renda absurda, né, enquanto a gente tem ali 1%, né, de pessoas que podem, numa situação, né, viajar porque querem, né, fazer um passeio no espaço, né, e que vai durar 11 minutos, enquanto a cada 4 segundos uma pessoa morre por causa da desigualdade no mundo, né? Então, assim, tem alguma coisa errada nesse nosso sistema, né? O sistema do mercado de capitais, e tudo isso está forçando diversas transformações, ou seja, a gente tem mudança no contexto. Né? E aí vale a pena falar sobre o que a GRI já vinha trazendo há muito tempo, por exemplo, conhecimento coletivo dos conselhos, né, do colegiado, que é o conselho de administração, por exemplo. Né? E assim, o pessoal nunca levou muito a sério, né, o que a gente estava pedindo ali. E aí a gente tem agora no nosso cenário, o mais atual agora é, né, a CVM concluindo que as empresas não estão preparadas para o IFRS S1 e S2, é muito estranho, porque tudo aquilo já estava lá. Mas aí eu lembrando, né, eu até falei assim, será que, né, eu, quando estava na GRI, não fiz direito às coisas? Não, não, eu ia lá, ficava falando tanto da GRI, mas eu lembro de um caso, por exemplo, na GRI, sempre teve aquele indicador sobre diversidade, né, de gênero no conselho, né, que acho que é o 400 sei lá, 405, alguma coisa assim. Mas é um indicador da GRI que pergunta sobre presença de mulheres em conselho de administração. A gente tem uma regulação aqui no Brasil agora. Lá na União Europeia, né, as empresas, dependendo do porte delas, elas são obrigadas a ter 40% de mulheres no conselho de administração e 33% de mulheres no corpo, de diretores, né, de liderança, enfim. Né? E tudo isso, gente, eu ficava pensando, né? Teve uma empresa que me ligou uma vez e falou assim: escuta, eu estou vendo aqui, tem um indicador da GRI, né, que pergunta sobre número de mulheres no conselho. Acontece que aqui na nossa empresa não tem nenhuma, né? Aí ela falou assim: ah, se não tem nenhuma, né, você tem que dizer, não tem nenhuma, né? E que você entendeu a necessidade de se trabalhar essa questão, coloca uma meta, tal.
Não, não posso falar. Isso é feio eu falar que eu tenho zero mulheres, né? Mas não é a realidade? É a realidade, mas eu não posso falar isso, né? Aí ela, quando saiu o relatório veio assim, 405 mulheres, né, no conselho. Aí eu fui ver a resposta, veio assim: aqui não tem discriminação. Sabe, assim, tipo, né? Então o pessoal tinha uma criatividade enorme para fazer as coisas, enfim, enquanto, né, se ela entendesse, né, a empresa, na verdade, entendesse, né, a questão da vantagem competitiva em relação à diversidade em conselho, inclusive não só de gênero, mas vamos dizer, diversidade cognitiva, quando você tem um conselho que não é só gente de finanças, por exemplo, você tem uma visão mais ampla, né? Nesse contexto que está tão dinâmico, né? E mudando a cada segundo, né? A gente teria aí uma melhor visão de tudo isso, né? Uma visão sistêmica. Então, na verdade, a gente já vinha perguntando sobre isso, já vinha falando sobre isso, né? Quando a gente, se você pegar lá a estrutura de conselho do caderno 2 da GRI, você vai ver algumas perguntas, né? Algumas perguntas, não, alguns itens, né? Que remetem a isso, né? Conhecimento coletivo do colegiado, por exemplo, a gente tem no IFRS a questão da capacitação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Acho que a gente pode ir, Regi. Esse aqui, gente, são os itens, né, de governança corporativa, né, de governança do IFRS. Tá? Então, aqui ele está falando tanto de governança estrutura quanto de governança políticas, né, a forma como a governança atua na empresa. Isso não diz respeito só, por exemplo, à governança, né, conselho, assembleia de Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, ele diz respeito também à parte de baixo também, né? Então tem o executivo principal, as diretorias, né? Quando uma empresa, né, tem um trabalho bem feito, por exemplo, né, na área de sustentabilidade, que tem muitos assuntos envolvidos, né, ele tem para fazer a governança disso tudo na parte operacional, né, é algo como o que a Regiane fazia quando ela estava na Light, que ela tinha um mapa de responsabilidades, né, em que ela tinha lá quem fazia o quê, né, você tinha um determinado assunto da GRI, né, esse assunto ele passava por várias mãos, né, mas a Regiane tinha tudo isso mapeado, né, e nesse processo de auditoria, com certeza Camilinha conhece facilitaria. bem, Glaucia. Né? Quando eu cheguei no Então, RI, né, Camilinha, ela já tinha, eu acho, o farol, ou fizemos juntas, não lembro. Sim. Era esse né? controle Não, a todo. gente fez junto, né? Já Fizemos tinha, juntas. mas a gente fez um junto com o do relatório anual, lembro que a gente até Né? Isso. antecipou Era coisa, relatório anual, com formulário de referência, era tudo livro junto. com Quem formulário. fornecia Pois informação é. do quê? É, Pois né? é, são os controles internos, né, Regi, que você vai falar bastante lá na frente, na parte de auditoria, né? Bom, enfim, aqui, olha, o que a gente tem, acho que a gente não precisa ficar lendo, né, o que o IFRS está pedindo, mas são item 26 e 27, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que não é nada de novo. É o que já era pedido, né? E quem trabalhava, por exemplo, de forma integrada, né? GRI, relatório anual, né? Formulário de referência, sem encontrar as conexões, né? Então, por exemplo, né? Se a gente divide em temas ali, supervisão pelo conselho ou comitê, né? Que está ali, item 26 e 27 do IFRS S1 e S2, né? E aí, no relato integrado, é o 4.9, estrutura de liderança e diversidade, né? Ligação com valor de longo prazo, né? E aí a gente tem dentro do caderno da GRI 2.9, 2.12, né? Uma descrição da estrutura de governança e papel do mais alto órgão de governança na supervisão da estratégia da sustentabilidade. E aí, gente, aquilo que, né, já tinha, inclusive, quando a empresa, ela podia nem estar pensando em FRS, nem em GRI, nem em relato integrado, mas se ela é uma empresa de capital aberto,
né, ela tem o formulário de referência, né, mas aí, mais uma vez, né, quem faz o formulário de referência, às vezes na empresa, né, é uma empresa contratada e nem passa pela mão da pessoa que é de sustentabilidade, por exemplo, né, que fica ali trabalhando dentro de um cercado, enfim, e que não tem, né, essa integração. Né? Então, ali, 7.2, né, em relação especificamente ao Conselho de Administração, indicar órgãos ou comitês permanentes que se reportem ao Conselho de Administração, né? Se houver canais instituídos para que questões críticas relacionadas a temas e práticas ASG e de conformidade cheguem ao conhecimento do Conselho de Administração. Então, já tem, né? Você não precisava nem fazer GRI, nem relato integrado, nem IFRS. Está lá no formulário, né? Aí tem integração à remuneração. Tem o item, né, do IFRS, que está ali em 7, né? É, e tem no relato integrado também, e também tem na GRI. Depois vocês podem, né, ler com mais detalhes esses conteúdos aqui, e a gente pode continuar trocando depois, né, em outras sessões. Tá? Mas aqui, olha, né, e tem mais uma outra divisão aqui, frequência de deliberações também. Né? E aí, gente, Vou todos esses passar. assuntos, né, a gente tem, né, um Uhum. correspondente, seja no mais antigo, que é a GRI, no relato integrado e no formulário de referência, que é um documento regulado, né, que toda empresa de capital aberto, enfim, deveria ter. Né? Vamos lá, Regi? E vale destacar que nas planilhas que nós entregamos para ajudar no diagnóstico, tem todas essas correlações detalhadas, tá? Tem mais documentos ainda, tem informe de governança, tá? Então, Sim. né, a gente como é que eu vou dizer? Que as planilhas são um documento mas só que em constante construção, digamos, né? A gente passa ali, Uhum. mas só que o modelo incorpora, CDP incorpora, né? Né? Mas as novas normas da GRI, né? A gente vai incorpora também. E se vocês tiverem sugestões, mandem também para a gente, né? Mas para a gente incorporar também, tá, pessoal? Sim. Fica o dever de casa. A gente podia depois criar uma publicação, né, Regi, do grupo do FNP aqui, né, da mulherada e das pessoas que estão aqui, né? Eu nem sei se entrou menino, gente. A gente tá Ah, falando tinha, mulherada, só tinha, Hernan entrou. então, só tinha menina quando a gente começou. É. Mas aqui, gente, é uma tabela que a gente fez, né? Uma planilha que a gente fez, uma tabelinha que a gente fez no curso que a gente deu lá na Ambima, né? Então, aqui, né, a gente fez uma tabelinha mostrando para o investidor o que, que ele tinha que olhar, né? Mas acho que para a gente aqui, né, como empresa ou como auditor, enfim, a gente pode também usar, né, fazendo aí, né, mudando de perspectiva, né? Então, aqui, por exemplo, né, supervisão pelo conselho ou comitê. Né? O que, que é uma evidência documental? Né? Ata do conselho, regimento interno, políticas de risco e sustentabilidade. O que é uma verificação substantiva, né? Para você ir lá ver o que, que tem, como que é feito, né? Se há pessoas com conhecimento técnico do tema, né? Se há histórico de discussões relevantes nas atas, né? Então, isso daqui tudo, gente, é muito útil para que vocês entendam, né, o que que você tem que implementar, ou se você né, se você é consultor, se você está na empresa, ou se você é um auditor, o que que você tem que buscar, né? Pergunta-chave, né, que você pode fazer ao conselho, por exemplo. Aí, no caso, é vocês analisarem se isso existe lá. Que, se tem alguém no conselho que supervisiona riscos e oportunidades climáticas, ou, né, oportunidades ASG, por exemplo, né? E com que frequência isso é discutido, né? Ou se, assim, de alguma forma, isso acaba nem chegando, né? Por quê? O que que a gente tem, né, de grande diferencial do IFRS, né, em relação eu acho que o maior avanço que o IFRS traz é que ele traz o quê? Né? A gente tem hoje, no IFRS padrão financeiro, métricas, só métricas, né? Ele nem chega a falar de nada de gestão.
né? E aí o IFRS, ele é um documento que, como ele espelhou o TCFD, eu acho que aí o TCFD, né, teve um pessoal bam trabalhando na construção dele, né, ele traz tudo no mesmo lugar: governança, né, estratégia, gestão de riscos, métricas e metas, né, que é essa estrutura, né, Regi? Não estou viajando. É essa estrutura que está refletida num esqueletão do IFRS. Né? E né, eu acho que essa é a grande vantagem, porque antes tinha o pessoal de contabilidade, está lá o pessoal de contabilidade, enfim, trabalhando com contabilidade, né? Aí você, né, manda aquilo para o conselho de administração, mas o conselho de administração tinha que entender de que maneira que aquele número é gerado. Né? Ele tem que entender o processo de gestão e tem que entender que ele é responsável por aqueles números e como, né, aqueles números, né, por que ele está daquele jeito, né? Mas o que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem a lei das SAs, né, que é a 6404 lá de 76, né, e ela fala só de estrutura de governança, ela não fala de estratégia, não fala de planejamento estratégico, não fala nada, ele fala de estrutura, né, de governança, né? E aí a gente tem outras coisas separadas, né, e que fazem com que a gente tenha uma visão desintegrada da gestão, né? A gente tem o formulário de referência num lugar, a gente tem, né, o informe, como é que fala, Regi? Informe Informe de governança. semestral? Informe de Não, governança. Não? Não? informe, Release? não, release, e é tudo Trimestral. É. muito, é tudo muito separado, né? E aqui, assim, a gente vê, né, que trazendo isso tudo para dentro de um documento só, né, eu gostaria muito que essa estrutura se espelhasse também no padrão financeiro só, né? Porque ali ele traz só métricas, né? E número, ele não nasce de cima, né, da mesa, assim. Ele tem todo um processo, sabe aquele slide que a gente tem, que eu não canso de usar, aquele do iceberg, né? O que Da gente. produz valor é aquela parte de baixo, né? E tudo isso é a forma como a empresa é gerenciada, né? Então, essa tabela aqui, gente, é para vocês, né, fazerem uma análise na perspectiva de vocês. Se vocês são de empresa, né, para ver o que vocês têm que implementar, né, e por meio de qual pergunta, usem isso daqui como se fosse um guia, né? Se você for auditor, também usem isso na perspectiva de auditoria, tá? Então, isso daqui é só, né, um exemplo aqui, né, do que pode ser feito. A gente pode ir para o último slide, Regi, meu, né, que é isso daqui, né? Bom, a gente tem a parte de estrutura de governança, que quem governa, né, que é de quem governa, então a gente tem a Assembleia, né, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, tem os comitês de assessoramento, enfim, né? Hoje tem riscos, auditoria, ESG, né? Tem a diretoria executiva, né? Tem a gestão, os gerentes, os superintendentes, enfim, né? E tudo isso está na estrutura, quem governa. Agora, a boa prática é como que isso é feito, né? Então, é qualidade de gestão, qualidade de, né, planejamento, qualidade de estratégia. Né? Então, aqui a gente tem ali qualidade da supervisão estratégica, definição e coerência das políticas, né? A cultura organizacional, né? Aquele negócio do o tom vem do topo, né? Que é o exemplo, vem de cima, enfim, atribuições claras, metas e indicadores, transparência, accountability, reporte consistente. Né? Isso é a boa prática, né? Aqui é a estrutura de acordo com a lei das SAs. Né? Só que a gente precisava ter um documento que eu acho que é uma iniciativa, na verdade, que a gente tinha no Brasil e que está bastante quietinha ultimamente, mas que seria uma ótima, né, como é que eu posso dizer, um ótimo ator, um agente, né, para não ser machista, agente nesse processo, né, é o pessoal da Fundação Nacional da Qualidade, né? Que se, enfim, eu acho que tinha que trazer esse pessoal, né? Porque não é só estrutura, né? E também não é só governança, tem toda a É gestão, você né? checar, né, Glaucia, né, a gente estava hoje conversando, né? Como é que
sobre esse estudo, né, que a CVM fez, né? E aí, Uhum. assim, tentando trazer aqui de uma forma mais, né? O que que a gente pode opinar, assim, que na verdade, assim, quem é de empresa sabe que no papel às vezes cabe tudo, né? Sim. Porque ontem eu estava dando uma aula e fui questionada, mas como que determinadas empresas que são destaque, estão na carteira do ISE, têm passado por escândalos, por vários problemas, né? E aí eu lembro que quando eu respondia o ISE, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas, né, volta e meia, né, eu sempre falo isso, que lá há décadas, né, que aí eu ia lá na B3, né? Mas ia com o meu gestor na época, com o Paulo Maurício, e aí a gente conversava lá na época já com o Renato Moya, com o Aron, e falava, gente, vocês têm que entender que vocês me dão muito trabalho, né? Mas cuidado dessa questão de evidências, porque aí o negócio da evidência, e se eu mando a evidência errada, né? Às vezes, né, você tem uma chance, mas seria muito mais bacana se vocês visitassem as empresas. Por quê? Porque no papel cabe tudo. E às vezes é você saber escrever bem, né? Ou ter ali uma coisa bem montada, né? É jogar a regra do jogo. E às vezes você vai na empresa, né? Justamente faz como a Fundação Nacional da Qualidade faz, e você aborda ali os gerentes, né? O pessoal do dia a dia faz perguntas, e aí você entende se de fato aquela prática existe, se o processo, né? Existe, se ele roda, né? Uhum. E Esse, é feito, né? Mas numa seguração limitada, isso não é feito ali no dia a dia, né? E com a seguração razoável, mas eu entendo que se aproxima mais desse olhar de processo, de evidência se a coisa de fato é feita. Bom, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ou seja, é, por que as empresas não estão preparadas, né? pois Assim, é. E aí, assim, é engraçado, né? Acho que é porque sempre fez daquele jeito, né? Do tipo, mas num diagnóstico que a Regiane estava fazendo, né? Que ela falou assim, mas você tem esse assunto já, até eu vi no relatório. Aí o moço da empresa virou e falou para a Regiane, né? Ah, não, o redator achou que ficava bonito e escreveu, mas a gente não tem, não, né? Então, assim, assim, é uma coisa absurda, né, Regi? é assim, nós temos opções, né? Ou a empresa pratica de fato, né, aquele greenwashing, que tem um relato integrado, porque, ou seja, quem faz relato integrado já era para ter isso tudo de fato integrado nos seus processos, né? Então, mas ou a empresa faz o famoso greenwashing, né? Ou quem faz o relatório, digamos, e que é quem está conduzindo aqui, ou quem está tratando dos aspectos dos FRS, às vezes, mas muitas vezes não fala com a área de gestão de risco, de planejamento estratégico, e aí não sabe que a prática é feita, ou seja, são duas áreas que fazem documentos que saem da empresa ou processo e que não se falam. E eu vou dar um Uhum, exemplo assim que eu acredito, assim, eu tenho fé, né? Eu falei para a Graça, eu acredito. Empresas, assim, mas eu vim do setor elétrico. Então, né, eu posso falar do setor elétrico. Eu garanto, assim, eu garanto não, né? Quem sou eu para garantir alguma coisa? Mas o setor elétrico, só que principalmente as distribuidoras de energia elétrica que participam quase todas do Prêmio Abradee, que há mais de 20 anos faz questionário Ethos, mas participa do Prêmio Nacional da Qualidade, né? Mas tem os indicadores todos, tem os processos ali né, fuçados ali, né? Mas só pelos examinadores da Fundação Nacional da Qualidade. Mas essas empresas têm assim tudo para ter todos os, né, mas praticamente todos os requisitos. Por quê? Porque uma empresa que é do setor elétrico, o modelo de negócio dela é de sustentabilidade. Então, toda avaliação de risco, mas toda gestão de risco tem a ver com sustentabilidade.
porque toda decisão vai afetar o acesso à energia elétrica, falta de energia elétrica, né? E da mesma forma, toda decisão de investimento, de projeto, né? De oportunidades também tem a ver com sustentabilidade, porque vai afetar o quê? Qual a fonte de energia, entende? Então, assim, não tem como não ter. Então, de repente, falta ali uma integração da empresa, De dos fato. atores conversarem, mas entenderem a lógica desse processo integrado e aí partir, né? Mas só que para, né, mas só que para os IFRS. Mas podemos chegar lá no ponto de termos informações que são confidenciais e estratégicas e que aí sim, né, as empresas não querem divulgar. Mas a própria norma tem abertura para que isso ocorra. Mas aí, digamos, na asseguração, você vai ter que demonstrar que você tem o processo, que você faz tudo que tem direito, mas que você não vai divulgar de acordo com tal requisito da norma que te abre, mas só que essa possibilidade. Por quê? É porque é uma informação estratégica, entendeu? Isso Então, já tinha, assim, inclusive, na GRI também, né, Regi? também. Então, gente, Pois assim, é, a gente pois é, tenta olha só. os Vou problemas. fechar, Regi. Eu vou Vamos, fechar vamos. a parte de governança, né? Assim, só com duas Beleza. coisas, né? Que eu acho que assim, o IFRS, né? Ele está parecendo que é algo muito pesado nas empresas, né? Para eles fazerem, para as empresas fazerem, mas é porque ele fecha essa costura, né? De um sistema que sempre foi fragmentado. Né? Ele sempre teve governança de um lado, estratégia do outro, gestão de riscos de um lado e métricas lá jogado de outro lado, como se fosse um outro varal, né? E ela, na verdade, ela fecha, né, esse sistema fragmentado. E esse fechamento, né, ou essa integração desse sistema fragmentado é que é pesado, não é a norma em si. Né? Eu acho que é o que tem que acontecer, né? Essa visão departamentalizada que sempre, né, reinou nas empresas, enfim, né, a gente mudar essa cultura departamentalizada para integrada é que eu acho que é a coisa mais difícil para as empresas, né? E aí, gente, então esse é um lado, né? O IFRS ele exige, né, que as duas, tá? Que o conselho supervisione a estratégia, né, riscos, métricas, né, de forma integrada, né? Então, você traz isso dentro de um documento só, né? E aí, né, a gente tem também um problema de falta de diversidade cognitiva, por exemplo, nos conselhos, né? Que a gente tem os conselhos de administração, muito, né, o pessoal é muito bom em finanças, né? Que é indicado, ex-CFO, não, ou mesmo CFOs, né? Ou assim, são pessoas que vêm dessa área de finanças e que têm essa visão, né? Tem essa parte técnica que é excelente, né? Que é importante, mas a gente precisa ter as outras visões também, né? Porque hoje, né, o que que a gente tem, né? Tecnologias, né? Clima, né? A gente tem inovações, a gente tem preocupações com cadeia de valor, né? E com questões geopolíticas, né? Tudo isso, gente, eles estão afetando o fluxo de caixa, né? E também o valuation, né? E aí, né? Isso vai exigir essa tal da diversidade de visão, né? Essa diversidade cognitiva, né? Então, assim, acho que a gente tem, né, um pessoal que entende bastante de números, mas a gente precisa entender do ecossistema como um todo, né? E aí, sem essa visão, né, sistêmica, né, ou essa diversidade cognitiva, o número pode ser um número enganoso, ele pode ser alguma coisa que, né, leve a empresa a uma direção, né, de perder dinheiro lá na frente, enfim. Eu acho que tem essas duas coisas que eu queria deixar aqui para fechar essa questão, né, da governança. Aí, Regi, passo para você. Desculpa ocupar muito espaço aí, Edu. Obrigada, Glaucia. Não, maravilhoso, sim. Eu fico sempre encantada, né? Eu falo sempre pra Glaucia, como ela fala bem, gente, eu fico assim. Sou fã, eu sou suspeita, né? Minha irmã de Ah, eu coração. As também sou irmãs. sua fã, né, gente? Aí, Vamos lá.
Aí a gente vai entrar agora, mais dúvidas, pessoal? Comentários sobre essa parte de governança? Algum ponto? A gente pode passar para a parte de asseguração? E aí eu peço assim, né? Mas temos aqui, né? O pessoal que é a Mariana, né? Mas não sei se temos outra pessoa que trabalha com asseguração de relatórios, né? E, né, a Mariana, mas só que está muito acostumada com com a asseguração limitada, certo? Que é a que fazemos hoje mas com os relatórios da GRI. E que para mim, por exemplo, que fiz auditoria já tem alguns anos, assim, que fui assegurada na Light, né, mas já tem alguns anos, e tenho acompanhado hoje a asseguração dos novos relatórios, ela já vem, digamos, evoluindo e já vem aumentando também ali mas diz, o grau de exigência das evidências, dos indicadores, né, uma completude maior das informações que são fornecidas, tá? E aí, mas é isso que nós temos hoje, né? Mais dois relatórios de sustentabilidade, e é uma asseguração que ela emite no final, digamos, uma conclusão, né, uma carta, assim, Mariana, né, não sei, né, exatamente os termos de cor, mas que a auditoria diz que ela não viu nada que possa levar a crer que as informações que foram apresentadas, né, não estão de acordo. Então, se dá a carta, certo, Mariana? Se dá a carta, né, dando ok, ou seja, que o relatório está em conformidade ou é com base na GRI, tá? E aí, agora a gente vai partir, né? No período que é voluntário ainda, nós temos a asseguração limitada. Então, por exemplo, Renner, Vale, né, que já publicaram seus relatórios, a exigência era de uma asseguração limitada ainda, tá? Mas quando a gente entrar no período de adoção obrigatória, né, que são os que vão ser publicados a partir de 27, nós só teremos os relatórios com a asseguração razoável, tá? E aí, para entender melhor isso, eu já citei que eu fiz um curso do Ibracon, né? Nós tivemos lá no Sebari, né? Se vocês quiserem, né? Mas eu até ia copiar o link, que é gente, é a Comissão Brasileira do Relato Integrado, é isso, Glaucia? É, Uma vergonha saber um pouco, mas é Sebari. Tem um site e lá tem uma apresentação que foi feita, só que por uma auditoria, e ele explica bem também todos os processos e o passo a passo né, eu acho que foi a Deloitte, o passo a passo desse processo de asseguração. E no curso do Ibracon estavam todas elas, Deloitte, KPMG, UI, né, são as grandes. Está faltando uma, a PwC, né, eu acho que também estava. E elas falaram, né, sobre o processo de, de asseguração razoável, né? Assim, para as empresas, mas o primeiro ponto qual é? Né? Certamente é um valor muito mais alto, tá? É quando nós fizemos lá na B3, eu participei de, né, mais de uns encontros junto com o Aron, né, para as empresas, né, falando sobre os IFRS, nós recebemos a UI. E que eles disseram assim que né, mas o custo disso, o preço é assim, no mínimo o dobro, né? Mas do que as empresas já pagavam mas só que por uma seguração limitada, tá? Eu não sei quanto é, mas deve ser um valor bem mais alto e que pesa, né, no orçamento da área, né, de quem faz os relatórios, né? E o que que a asseguração razoável traz? Uma confiança maior, uma credibilidade maior. É uma asseguração que é muito mais profunda, que vai analisar os controles internos das empresas, vai.
vai fazer os testes, tá? Testes e a conclusão mas é uma conclusão afirmativa, né? Similar à que é feita nas demonstrações financeiras, né? Você até, assim, Mariana, se você quiser me corrigir também, né? Você atesta que as informações estão ok, entendeu? E aí, o que que as empresas disseram lá no curso? Eu anotei numa folhinha, por isso que eu tô aqui com a folhinha na mão, né? O que que elas vão observar? Né? Porque mas um dos primeiros pontos, eles analisam o risco, digamos, de auditar, digamos, as informações, né? Ou seja, né, eles fazem uma análise, né, do risco daquela informação que está sendo apresentada estar errada, né? Então, o que que reduz esse risco? Eu achei super interessante. Se a empresa, é claro, ela já tiver passado por um processo de asseguração limitada, né? Porque ela já tem experiência com asseguração. Se ela já tiver relatório de sustentabilidade ou seu relato integrado. Se ela tiver uma consultoria dando apoio, ou seja, são tudo coisas que fazem reduzir o risco daquela informação estar errada. Se a empresa já responde o CDP ou já publica o TCFD, tá? E se tem isso eu achei interessante, né? Se tem um departamento específico, né, tratando daquele assunto, né, mas só que organizando o relatório. E não será, mas quem cuida disso? Está assim, né, que tudo meio dividido, né, mas tem um responsável. Então, isso tudo são coisas que eles entendem que reduz o risco. Então, que eles vão, né, eu anotei aqui, que eles olham a estrutura e a maturidade da companhia, né? Então, que eles vão olhar, digamos, todo o processo de decisão, como que a empresa toma, mas as decisões, né, com base nos riscos e oportunidades, como que o fluxo de informação ocorre dentro da companhia. Então, temos aí, faz toda a parte aí de controle dos processos, né? E eu lembro que é um grande exemplo, assim, que para mim é bem real, né? Assim, vocês diz, né, mas a empresa diz que ela mapeou, né, olha, o risco sobre o clima é muito relevante, ele tem um impacto financeiro grande. E aí né, vamos avaliar e esse tema, esse assunto só é levado ao conselho uma vez por ano, que é na aprovação dos documentos e tal. Então não está sendo bem equacionado, porque se é relevante, ele deveria ir mais vezes, né? Se tem um impacto financeiro significativo, né, você ter uma reunião só, então isso tudo, né, mas eles vão levar em consideração, tá? E aí, a parte, né, para mim, eles falam também, isso são informações que eu fui trazendo, né, pensando das diversas apresentações, né, que eu vi, né? Então, eles dizem o seguinte, né? Eles vão sempre, né, gente, para olhar documentos e evidências, né? Que vão ali suportar as informações. E um ponto muito importante que todos destacaram, tá? Que eu não, né, mas é um detalhe assim, né, que pode passar desapercebido, que essas normas são de divulgação. Você vai divulgar o que você tem. Então, digamos, eles disseram, né, que estão fazendo várias auditorias sobre, né, que diz, não é auditoria, estão fazendo diagnóstico junto às empresas para ver as lacunas existentes, tá? E aí, o que que acontece? Não é um relatório né, mas para você falar sobre o que você não faz. Não, é sobre o que você faz, porque tudo que você vai escrever ali, você tem que ter uma evidência do processo e do que você faz.
Então, mas qual é o ponto deles? Olha, né, empresas que não fizeram ainda, com um diagnóstico, faça. Por quê? Porque se vocês quiserem implementar a prática para estar de acordo, vocês têm que implementar já no começo de 2026, certo? Por quê? Porque você vai divulgar em 27, mas já tem que ter rodado ali um ciclo do processo. Não vai adiantar você implementar o processo no final de 26 e você não vai ter evidência de que, de que aquela prática rodou, né? Um ciclo, digamos, um ano. Porque você está falando o teu relato, mas em 27 você vai divulgar o ano fiscal 26. Então tem que ter rodado aquela prática em 2026. Então mas foi um ponto muito é, relevante, entendeu? Então, ou seja, eu acho que uma boa parte das empresas já está atrasada, ou seja, não vai adiantar, isso segundo eles, tá? Não sei o que estou dizendo. Não vai adiantar vocês implementarem algo em dezembro, porque não vai fazer parte do ano. Então, você não vai poder dizer que faz naquele ano, tá? Mas, digamos, não tem problema, porque a norma é para divulgar o que você faz. Você não é obrigado a ter tudo que ela pede, mas você vai prestar contas se você tem ou se você não tem, tá? E aí, o que que acontece certamente, né? Só que abrindo parênteses, que certamente empresas que já tinham seus relatórios muito bem feitos e que diziam que tinham tudo, como que agora elas vão dizer que não tem? Então, eu acho que são essas que estão sofrendo mais, entendeu? Do tipo, meu Deus do céu, né? Todo mundo achava, e agora, como que eu vou, vou deixar, digamos, transparecer que eu não tenho de fato aquelas práticas, entendeu? Então, esse mas é o grande ponto para mim, por exemplo. CDP, que fala muito com o S2, né? Ah, eu já respondo o CDP, o TCFD, perfeito, tenho tudo. Depende, porque eles não são auditados, né? Se você for, se você passando, mas só que por uma asseguração, você vai ter como evidenciar os seus processos, tá? Né? Então, o que que eles vão olhar? Que eles destacaram, mas quem são os envolvidos nos processos, né? Justamente a governança, mas como que as informações fluem e como que as decisões são tomadas. É, os sistemas utilizados, né? Sistema informática, né? TI, os controles, faz tudo que é relacionado à TI, para ver a confiabilidade, digamos, desses sistemas, mas só que políticas e pr- procedimentos internos, como que as informações, os indicadores, são mapeados, identificados. Isso já é, por exemplo, na seguração limitada que eu sofria na Light, mas só que já me perguntavam isso. Ah, se é de sistema, se é troca via e-mail, porque isso tudo é, impacta na confiabilidade da informação fornecida, tá? Eu sempre escutei a Regiane, se for via sistema, com um controle, de quem mexe, de quem não mexe, é muito mais confiável, né? Porque a chance daquela informação ter um erro ali no meio da troca é menor, tá? Se tem metas, se tem avaliação de desempenho, mas só que em relação às metas, tá? Mas isso se você divulga metas, né? Frequência de coleta das informações. Então, o que que é fundamental que nisso tudo? Você ter bons controles internos, tá? E, de novo, mas só que evidências desses controles internos. E isso é, inclusive, um dos requisitos da norma, que é o 27B2, né? Se são utilizados controles e procedimentos para apoiar na supervisão dos riscos e oportunidades em sustentabilidade. Se sim, tá vendo? Se sim, porque pode ser que não. Aí você vai dizer, não tem, tal. Mas se sim, como que esses controles e procedimentos estão integrados, mas justamente aos outros controles e aos outros processos da companhia, tá? Então, ih, travou. É o papel, né? Então, ou seja, mas vem à tona ali a, a relevância de todo esse processo de controle interno,
mas só que da auditoria interna. Então, ou seja, não é só, né? Porque a gente fala assim, não, quem faz tudo agora é a contabilidade. A contabilidade vai ser ali, né? Mas quem vai assinar o documento e vai dar o ok final. Mas a contabilidade não vai atuar sem a sustentabilidade, sem área de gestão de risco, sem o planejamento estratégico e sem a auditoria interna, tá? Que certamente, ou mais outra área similar, não sei se é junto, separado, quem cuida ali de todo o processo dos controles internos, mas só que das auditorias internas, tá? Né? Que faz os controles ali da, da companhia. E temos uma norma, é, temos é norma, né, Glaucia Coso? Podemos chamar de norma? Não sei se é norma o nome, tá? Eu posso estar usando o termo errado. Pode Mas sim, Regi. temos o COSO, que é o 2013, que ele traz exatamente, né, boas práticas, digamos, né, como fazer, digamos, né, traz os ritos, né, sobre os controles internos, né? Então, se vocês não conhecem, vale muito a pena, tá? Então mas nós temos um documento específico, né, que é a COSO 2013, né, e temos um documento também, né, que é a COSO fazendo o COSO, né, fazendo o relacionamento com a sustentabilidade, né, Glaucia? Eu não achei aqui esse documento que eu nunca acho, mas que é muito bacana também, tá? Tem um Então, para controles internos de relatório de sustentabilidade, Regi. Vou colocar eu lembro aqui. uma vez, obrigada, se tiver aí, Uhum, né, faz a mão, tá? tenho E sim. aí, né, como que, que o COSO, né, ele fala, né, né, os componentes do COSO falam também com a aplicação das normas. São também, né, eu não vou ler todos, né, eu não sei nem que horas são, gente. Desculpa, já passou um pouquinho, das 8. São também perguntas, né, dicas, né, do que olhar, né, mas do que perceber sobre controles e sobre procedimentos que existem, né, dos processos, digamos, da companhia, que vão justamente ajudar nessa etapa de asseguração, tá? Então, se tem o patrocínio do conselho, se tem políticas formais, se tem o processo para identificar, né, os riscos, se tem os controles, justamente, mas dessa coleta dos dados, das informações, tá? Olha só, se há canais e sistemas integrados é para consolidar dados financeiros e de sustentabilidade. Aí é uma evidência de que realmente a sustentabilidade está integrada na companhia. E se tem, mas só que se as auditorias internas olham também, mas os requisitos que tratam da sustentabilidade, tá? Então, né, o COSO, né, ou seja, empresas que adotam o COSO, e que é muito comum também, né, acho que quase todas as grandes, né, que, por exemplo, adotam, tá? Então, de novo, converse lá com a área de gestão de risco, né, mas só com a auditoria interna, porque certamente você vai ter ali vários processos, várias práticas que vão atender mas aos requisitos das normas, tá? Já falei aqui, ou seja, mas quais são os principais pontos, né, que são, né, quais as políticas, a matriz de risco SG integrada à gestão de risco corporativa, os controles documentados, conectividade, rastreabilidade e as evidências, revisões independentes, auditorias, capacitação da equipe, né, que é um dos pontos que foi levantado, né, pela CVM, né, falta de capacitação, entendimento, letramento, né, assim, é a preparação de quem vai trabalhar com isso justamente para entender, né, faz essa integração, que é justamente, né, o que a gente está tentando trazer, né, aqui para vocês. E aqui, gente, assim, é o coração, né? Assim, não sei se a Camila está ainda aí, não estou vendo a Camilinha, mas assim, né? Tô aqui Mas nós, ainda. né, amiga? Assim, então, assim, nós que trabalhamos, né? Para quem é da área financeira,
né? Mas para quem é especificamente do RI, né, que já fez uma operação financeira, já fez uma emissão de bonds, fez um follow-on, né, fez uma debênture, às vezes incentivada, né? Acho que a coisa mais inesquecível para a gente são as evidências. Que aí junto, porque, como funciona, digamos, né, que a gente pode, né, trazer para cá. A gente faz, no caso das operações financeiras, um formulário de referência novo, atualizado, né? Aquele documento ali com suas 500 páginas, digamos. E tudo que você escreve nesse documento, ele tem que ter uma evidência por trás, né? Então, você evidencia, tipo, eu, Light, atuo no Rio de Janeiro, que tem tantos quilômetros de área, e eu cuido de 11 milhões de habitantes. Eu tenho que evidenciar esses quilômetros de área e os 11 milhões de habitantes, tá? Então, você vai no site do IBGE. Então, assim, mas as evidências é o ponto nevrálgico, né? Porque é o que ele, né? Justamente o que garante que a informação que você está dando, ela é fidedigna, tá? Então, o que que no curso lá do Ibracon, né? Mas é um resumo aqui, falaram sobre as evidências, né? Que vai, que se olha o quê? A fonte, se ela é confiável, independente, se ela não tem viés. Se ela foi gerada internamente ou por terceiros, se tem uma documentação que comprove que ela é autêntica. Então, geralmente, é tudo que é um documento formal, que vem de um documento, né? Às vezes, coisas que você tira de. São relatórios formais, documentos de sistemas, no caso da Light, mas eu tinha informação que eu mandava para a ANEEL. Então, mais correto, né, não tinha, tá? Se é uma evidência direta, ou seja, é um documento original ou é indireto, uma declaração de alguém que tal coisa foi feita, tá? É física, é documental, e- eletrônica, é confiável, né? Se ela é consistente com outras, mas só com outras evidências obtidas. Isso aqui é a base de um relato integrado, ou seja, tudo tem que se falar, tá? Se há contradições, se ela foi validada, né? Ah, foi um ponto também que foi trazido, bem relevante para, né? Mas só que para o S2. Eu já faço auditoria do meu inventário de emissões. Eu vou ser auditado de novo? Vai ser sim, tá? Porque não conta, porque a asseguração razoável, ela vai né, mas ela vai olhar de novo. Mas, se você já é auditado, se você já audita, né, o teu inventário de emissões, você já tem meio caminho andado. Certamente é um dado que é muito mais confiável, tá? Se o tamanho da amostra foi adequado, né, porque vão ter testes, né, então, né, o que que eles trouxeram? Quanto maior o risco da informação, porque eles avaliam esse risco, quanto maior o risco avaliado da informação estar errada, né? Mas só que por esses diversos fatores que nós já falamos, mas só que mais testes eles fazem, mas mais profundos são os testes, né? Se as respostas são completas, diretas, se elas são tempestivas e se há restrição de acesso a áreas ou informações. Tem uma fala assim, se tem dificuldade de acesso, se eles pedem uma informação e ela demora muito para vir, porque ela já tinha que estar pronta, tá? Então, isso tudo é sobre evidências, tá, gente? Então, aqui tem, né? Mas temos aquela dupla que não nos deixa esquecer nunca, tá? De que é uma coisa muito relevante, muito importante, tá? E aqui, mas para a gente fechar, eu queria, né? Acho que o depoimento da Glaucia, né? Que tantos anos, que trabalhou nos falando sobre a qualidade dos relatórios de sustentabilidade, né? Hoje, você olha a norma, ou seja, né, mas esses pontos, a gente trouxe da norma, S1, né? E vemos muitos pontos aqui que falam com o que a própria GRI já trazia, certo, Glaucia? Assim, que é a qualidade do relato, né? O que que é um bom relato? Que torna, o relato confiável, certo? Glaucia, está aí? Eu caí, gente? Não, né?
Vocês estão Não aí? caiu, Regi. Eu tô aqui, eu tava no mudo, Regi. Eu falei, ai, gente, caiu. Sim, Mas é estamos aqui. igualzinho. Oi, igualzinho. Não é assim? E são mesmo os princípios que o relato integrado já trazia também, o framework do relato integrado, ou seja, todo bom relatório ele tem que ser tempestivo, ele tem que trazer comparação, tem que ser conciso, ter informação clara, confiável, com rastreabilidade, né? Isso, né, nela tem que ser clara a informação, né? Mas eu quando falo sobre GRI, né, eu sempre trago um exemplo, que uma vez eu fazendo um relatório, já nem sei mais qual era, e que eu falei assim, mas esse parágrafo não está claro. E aí que a empresa falou para mim, não, não, Regiane, mas é assim mesmo, porque essa solução ainda não está muito fechada. Eu falei, gente, mas não pode. É o princípio básico, tem que estar claro. Então não dá informação. Entendeu? Aí, de novo, aí a gente volta lá para aquele greenwashing, tá? Informações conectadas, informações equilibradas aqui tem também, que fala assim, você, aqui é, que é a representação fiel, ela tem que ser neutra. É similar a que a GR fala sobre impacto positivo e negativo, né? Aqui fala Equilíbrio. sobre idade e risco, é equilíbrio, gente. Nem tudo é tão ruim, nem tão bom. Tudo tem que ter equilíbrio, senão você perde a confiança, entendeu? Então, assim, é a base de um bom relatório. Né? Aqui, ó, não obscurecer informações materiais com textos vagos. Gente, seja objetivo. Eu Chover ou acredito vai que. chover? Cadê? Vitor, uma coisa? Mas eu acredito, assim, que né, o sonho dos analistas de mercado é ter documentos similares aos releases, que eles vão lá pegar o dado objetivo, jogar ali na análise e pronto. Eu acho que quanto mais objetivo, né, a gente conseguir ser, melhor, sem floreios e sem detalhes. Ah, mas você quer detalhar um projeto bacana que você faz? Põe no site, põe num documento à parte, né, e joga o link, né, o link. Aqui é sobre informações financeiras, né, sobre sustentabilidade, tá bom? E falar que só para fechar, dar clareza para quando tiver, né, incertezas, mas só que dados estimados, ou seja, é transparência, tá? Acho que não há castigo para quem fala a verdade, tá? E assim, mas nunca um tiro no pé, né? Sempre lembrando isso, gente. Tem aquela coisa ali de informação estratégica, o que não pode falar, tem que estar atento, tá? Mas no mais é dar transparência e entender que esse relato você vai estar dizendo que você conhece a sua empresa, que você conhece o seu negócio, que você mapeia risco, oportunidade, que você define estratégia e que você faz a gestão, entendeu? E que você mede isso. Ou seja, você tem uma boa gestão, tá? E toda empresa normal vai ter problema e vai ter coisa boa, entendeu? E se você não dá essa informação, vão suspeitar que você não está sendo justo. Mas se tem asseguração razoável, é para que isso não mais ocorra, entendeu? Que aí vai ter alguém ali assinando que tudo está de acordo. Se for tudo da forma que eles estão dizendo que vai ser, tá? Ok, pessoal. Alguma dúvida? Fechamos a nossa quarta aula. Ó, foram 2 horas certinho, né? Porque a gente começou às 7h15. E aqui a gente deixa uma enquete aqui, na verdade, é uma pergunta para quem está aqui, né? Se vocês acham que em 2026 se tem, né, se tem, como é que dá o nome? Se tem repertório para a gente continuar com os encontros do Finanças e Prática, porque no passado tinha aula toda semana. Mas aí foi ficando escasso, escasso, escasso. Aí tinha dia aqui que tinham, sendo bem sincera, 2, 3 na aula. Então não sei se é porque o pessoal não tinha mais tempo, se estava todo mundo assistindo assíncrono. Entendeu? Então, assim, se vocês disserem, olha, tem relevância, tem tema bacana para ser discutido, nós queremos, a gente continua, tá? E mesmo se vierem mais só que poucas pessoas, né, a gente grava e deixa disponível, tá? Mas sempre lembrando que a gente entrega o material, né, para quem está aqui, tá bom? A gente não vai criar um drive, né, até para estimular a troca. Diga, Dani. Não, eu ia botar só uma sugestão aqui. Eu acho que assistir
ao vivo, eu acho sempre melhor, né? A gente pega o calor ali da hora e tal. Quando deixa para assistir depois, eu acho que fica sempre mais, né? Você faz várias coisas ao mesmo tempo e não presta tanta atenção aqui. Mas eu acho que seria mais bacana também vocês fazerem encontros mais assim, de tempo definido, entendeu? Do que deixar ali o aberto por muito tempo. Né? Então, por exemplo, eu vou falar de dupla materialidade, vou fazer um, dois encontros falando disso. Vou falar de relato integrado, vou fazer três encontros falando disso, Tipo como foi né? agora esse, fizemos 4. Eu acho, como foi esse. Porque senão também termina ficando uma coisa muito longa e as pessoas terminam tendo, né, Pode ser isso, né? algumas. Porque eram aulas sem uma pré-agenda, digamos. É isso que está falando. As aulas Exato, antigas eram assim. Eram sem uma agenda definida. A gente ia definir. exato, Entendi, pode ser. exato. Eu Pode ser acho que de sob repente. demanda. Entendeu? Você É. consegue concentrar ali, cara, vou falar agora de controles internos. Vou me estruturar aqui para a gente. É claro, a gente não consegue cobrir todo o conteúdo na extensão que deveria, mas de repente eu dou duas pinceladas aqui de 1h15 cada uma, né? E Uhum. aí as pessoas também depois vão Chama para. alguém, né? Chama um convidado ali para Seja, falar do tema específico. exato. Eu sei tudo. Exato, mas o que eu vejo é que termina assim, se a gente fizer uma coisa muito toda semana, cara, as pessoas terminam encaixando outras coisas nessa agenda, né? Entendi. Acho que bem pontuado, né? Sim. Eu acho que Mas é achei exatamente isso. muito bom, meninas, muito bom mesmo. E eu acho que a partir do ano que vem, quando as empresas efetivamente tiverem que colocar a mão na massa para poder fazer, vai surgir muito questionamento. Então, acho que E inclusive vai esse surgir tema. também. E vai ter um aprendizado, né? Por exemplo, se você comparar o que a gente estamos falando hoje com o que a gente apresentava há um ano atrás, mas há um ano atrás era mais aquela coisa mesmo da governança, sabe? Os quadradinhos, explicar porque não tinha nada acontecendo ainda, né? Uhum. Agora tem várias coisas acontecendo. Mas, de novo, Diga, muito Maria. obrigada, meninas. Valeu, Dani. Obrigada, Diga. viu, Boa Dani? noite, pessoal. Primeiro, parabéns, muito bom mesmo, gurias, muito, muito bom mesmo, assim, vocês trazerem de forma tão transparente, né, os dados, a experiência de vocês, né, que é tão vasta. Mas eu até, assim, assim, queria, a gente tá, né, eu tô com um cliente, e até lembrando, ele nos contratou em novembro do ano passado, para fazer todo o processo de implementação do FRS, uma empresa que está listada, né, de capital aberto, mas que, assim, não tinha nada, né, extremamente o básico, assim, nunca fez relatório de sustentabilidade. Então, foi todo um processo que a gente iniciou ali em janeiro, fevereiro. Fizemos já o inventário de gases de efeito estufa, o primeiro, relativo a 24. E a gente está justamente nesse processo agora estruturando. Hoje mesmo a gente teve uma reunião para falar sobre o comitê de SD, porque hoje eles têm um comitê de auditoria e de riscos. Mas está sendo uma experiência muito legal, porque às vezes também é bom pegar uma empresa crua, mas que está, né, entende a relevância, está querendo, Empenhada, né? sabe? Assim, A gente tem um cliente assim também, mas quando é cru, né? Mas você tem uma oportunidade aí, e aí a gente está justo agora fechando o comitê, como é que vai ser a estrutura, fazer o regimento interno, colocar no papel. E a ideia é fazer em 26 o relato de 25. Só que a gente não vai ter muito o que falar de 25, mas sim as projeções de riscos, né? E oportunidades para frente, e ainda conseguir auditar limitado, para poder auditar limitado em 26, né? Para daí depois em 27 só ter uma. Então, tomara que dê certo, que a gente consiga caminhar, né? Porque eu acho que é o melhor dos mundos, assim, porque depois chegar, né, em... Não, então, Mas... né? Mas é exatamente isso. Se você deixar para lá em cima da hora fazer, né? Não vai dar certo. Assim, mas de E novo, a pessoal, gente vê, a assim, gente trabalhou o ano inteiro, sabe? E assim andou, mas parece que não não andou, vai dar sabe? certo para ter tudo, Imagina que... tá? Para quem quer ter É... tudo. Mas os auditores falaram lá, falaram, gente, é de divulgação do que você tem.
O maior problema, eu É, acho, é de quem já dizia que era muito maduro e tinha tudo e que não tem. pois é, Porque aí tá tendo que correr eu acho que atrás, senão vai ficar feio dizer que não tem. Tá entendendo? Para quem tá começando e fazendo direitinho, e Vai mais, dizer o que tem. você tá, é, mas você tá fazendo, então você não vai auditar, digamos. O auditor, eu entendo que ele vai olhar os processos e ver se está tudo acontecendo, entendeu? Uhum, E aí você vai divulgar o que você tem. Não vai sim, levar um puxão de orelha. O que você não pode é divulgar o que você não tem. Né? sim. É a grande mensagem deles. E disseram que que o desafio está sendo quem quer ter as coisas para poder divulgar e que acha que vai ser simples, entendeu? Você vai E que ter não que é. falar para o seu cliente, Mari, que tem que fazer uma boa reserva, porque a auditoria, né, a asseguração razoável é mais caro, né? Então, até a gente já falou, olha, começar a orçar para, mas a ideia é fazer limitada, né, em Em ano que vem, para daí 2025, só depois a razoável sim, já, né, já deixa prever isso orçar. Gente, aí. E É, entender também, acho que hoje as maiores devem estar auditando, né, a gente também vai começar daí, enfim, eles vão gente, começar o também a sentimento que eu tenho é orçar, que já isso, entrar em contato. eu tenho sentimento que isso vai ser caro, bem caro. E Pois para é. empresa de orçamento restrito, né, assim, não tem uma, pois é. vai ter o que fazer, entendeu? E Então, com esse relatório que a CVM soltou, dizendo que as empresas não estão preparadas, que não têm capacitação, letramento e tudo mais, é, não sei, talvez haja aí né, seja postergado, né, Regi? Não sei. eu não sei, gente, não sei. Eu não sei o que vai Algum, não acontecer. sei, escalonamento, não sei, acho que alguma coisa pode acontecer, entendeu? É, Mas tinha uma dúvida, será que, né, porque tem as empresas que são de capital aberto que são categoria A ou B, né? Tá, mas será que, mas a B também? Não, né? Parece que a B também. E a CVM já tinha dito que não tinha diferença, e nesse último documento, mas eles inclusive citam, né, que foi solicitado o escalonamento de B, A, só que eles dizem que isso não faz sentido porque a categoria A e B não tem relação com porte, né? Então não quer dizer, né, que você é categoria B que você não tem condição de fazer, né? Até porque tem muita empresa que está fechando capital, que são grandes empresas, né? Então, mas qual seria o critério, digamos, para ter um escalonamento? Mas talvez, né? Mas só que talvez surja esse critério, não sei. Ou a CVM quando lançou a Resolução 59, que foi do formulário de referência, que ele mudou várias coisas e ele trazia novos aspectos em sustentabilidade, foram 2 anos antes, eu acho. Né, Camila? Assim, Dani, né? Não sei se foi isso, mas foi mais ou menos isso. E que aí soltou. E quando foi o primeiro ano de implementação, né, mas a CVM divulgou um documento sobre SG, né, mas apurando tudo que ela tinha visto, né, sobre SG que tinha sido divulgado. E eles tipo que davam ali um puxão de orelha, que falava assim, poxa vida, eu divulguei antes tudo que eu ia pedir. E tipo assim, teve empresa que não se preparou, porque ainda teve informação que veio errado, mas só que veio errado, entendeu? Então pode ser, não sei, gente, né, estamos aqui supondo nós, eu, né, Regiane, será que não vai deixar rolar e depois vai ter uma análise dizendo, olha, de todo mundo que divulgou, temos ainda aqui um grande gap, entendeu? Mas tipo um aprendizado conjunto. Isso sem ter penalidade, sem ter, sabe, ali mas diz, crucificação, né? Porque a pessoa não fez direito. Porque foi assim com o formulário, entendeu? Então, não sabemos. Mas temos aí ainda um ano para descobrir. Mas eu acho que certamente as empresas devem estar que pressionando, entendeu? Para que aconteça alguma coisa. Mas, ok, mas as empresas têm que entender, de novo, que isso tudo que está sendo solicitado já é solicitado desde sempre, de fato, e que já deveria ser feito desde sempre, porque tem a ver com uma boa gestão, entendeu? Agora, tem os custos envolvidos, né? Que para asseguração, né? Mais só que das consultorias.
né, mas talvez até o que esteja pesando seja o custo, certo? O custo que não estava orçado e que você passa, às vezes, ali mas você está ali triplicando o teu orçamento ou mais, né? Mas para fazer um documento sobre sustentabilidade, tá? Então pode ser isso também, tá? Não sei. Mas como a gente não está mais em empresa, eu não sei, não posso dizer para vocês. Uhum. E é isso, pessoal. Mais algum ponto? Tá? Boa noite, né, gente? Para Boa quem vai para. noite. Tchau, tchau, gente. Boa Brigadão. Até a noite. Tchau, próxima. obrigada, viu? Boa noite. Gente, É. Tchau, obrigada, tchau. tá? Bom Natal para quem a gente não, né? Se a gente não se falar mais, boas festas. Obrigada. Tudo de bom. Vou Tchau, parar a tchau. gravação.